pessoal, meu nome é Pedro e essa é a aula de número 15 da Oficina de Viola Caipira das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bom, hoje eu vou estar passando para vocês a escala duetada de número 2, que a gente vai utilizar o terceiro e segundo par, tá? Eu cheguei a passar para vocês a escala duetada número 1, que é aquela escalinha que a gente faz aqui no terceiro e quarto par, né? Hoje a gente vai utilizar terceiro e segundo, beleza? E depois, posteriormente, eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem e desenvolverem essa escala, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu preciso relembrar como que a gente trata a escala duetada, né? Em relação à nomenclatura. Quando eu passei para vocês a escala aqui do terceiro e quarto par, eu cheguei a comentar que a gente usa a nomenclatura de graus, né? A gente começa com primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau, sexto grau e por aí vai, certo? Aqui nessa escala duetada de número 2, a gente vai utilizar esse mesmo tipo de denominação, tá bom? Só que vai ter algumas sacadinhas no meio que eu vou explicar para vocês como que funciona, beleza? Bom, agora eu vou demonstrar para vocês a escala completa, tá? Primeiro eu vou fazer ela com um toque simples, só para vocês começarem a visualizar como que funciona aqui a sequência dos dedos, tá? Presta bastante atenção na sequência dos dedos. E depois eu vou utilizar 2 toques para fazer uma coisa mais melódica, tá? Uma coisa mais musical. Então vamos lá. Agora eu vou utilizar 2 toques. Beleza, próximo passo para a gente entender como que funciona essa escala, em questão de nomenclatura, tá? Que eu cheguei a comentar com vocês anteriormente. Na escala duetada número 1, que a gente utiliza aqui o terceiro e quarto par, tá? A gente começa na sequência padrão. Primeiro grau, segundo grau e assim sucessivamente, né? Nesse caso dessa escala número 2, ó a grande pegadinha. A gente não começa direto no primeiro grau, tá? A gente já começa no terceiro grau, beleza? Então, ao invés de eu contar como 1, 2, 3, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, eu vou contar como 3, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, tá bom? Percebe que ela já começa de determinado ponto, tá? Eu vou passar alguns macetes também mais para o final do vídeo, que vocês vão entender como que a gente pode até estender o tamanho dessa escala, beleza? Pessoal, eu vou passar para vocês agora a sequência aqui da mão esquerda, tá bom? A mão direita, o toque dela vai ser bem simples, né? A gente vai tocar aqui o terceiro e segundo par sempre, tá? Bem simples. Na mão esquerda, a gente vai começar com alguns macetes, tá? Assim como na escala duetada número 1, aqui a gente vai ter posições que eu vou chamar de abertas e posições que eu vou chamar de fechadas, pela predisposição dos dedos em cima do braço, tá? Vocês vão ver que é bem simples. Primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês em relação à nomenclatura. Lembra que na escala duetada número 1, a gente começava na sequência correta dos graus, né? A gente tocava primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e aí por diante, certo? Então a gente começava do 1 até chegar no 1 de novo, certo? A gente tocava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, beleza? Nesse caso, a gente vai tocar, já começar a escala a partir do terceiro grau, tá? Essa aqui é a pegadinha, porque a gente não vai tocar 1, 2, 3, 4, a gente vai tocar
3, 4, 5, 6, 7. Tá? E vai voltar para 1 de novo, né? Então, eu vou mostrar para vocês com calma tudo isso. Tá bom? Não se preocupem, não é tão complicado. Vamos lá. Aqui, a primeira posição da escala, que vai ser o terceiro grau, tá? Que é o terceiro e segundo par soltos. Tá? Já é nosso terceiro grau. Segunda posição da escala, que vai ser o quarto grau. A gente vai utilizar dedo 1 e dedo 3, tá? Dedo 1 aqui no terceiro par, primeira casa, e dedo 3 aqui no segundo par, segunda casa, tá? Ó, percebe como que fica os dedos aqui. Tá bom? Esse é o quarto grau. Essa aqui é a posição que eu vou chamar de aberta, tá? Porque ela não é fechadinha, né? Ela é aberta, usa duas casas. Então, terceiro, quarto grau. Próxima posição, quinto grau. O mesmo desenho que eu utilizei lá no quarto, só que eu puxo para frente um pouquinho, né? Aqui eu vou para casa 3 e casa 4. Sexto grau. A gente vai utilizar uma posição fechada. A gente vai utilizar aqui na quinta casa o dedo médio, o dedo 2 e o dedo 3, tá? Então a gente vai estar aqui aberto, numa posição aberta, e a gente vai fechar. Olha como é bem anatômico essa troca dos dedos. Tá? Nosso sexto grau. Então, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Sétimo grau, a mesma posição, duas casas para frente, tá? Na sétima casa, sétimo grau na sétima casa, né, dentro dessa escala. De novo, uma posição fechada, tá bom? Então... Ok? Agora, a gente vai abrir aqui para oitava e nona casa, ó. Que vai ser o nosso primeiro grau oitavado, tá bom? Por que essa nomenclatura oitavado? Para vocês entenderem de uma forma bem simples. Eu estou utilizando o mesmo primeiro grau, ó. Eu vou mostrar para vocês na escala número 1, né? Ó. Olha como ele é mais grave. E aqui, ó. São as mesmas notas, só que uma numa extremidade mais grave e outra na mais aguda. Nesse caso aqui, dessa aguda, a gente chama ela de oitava. Tá bom? Só para especificar o nome. Então a gente chegou no sétimo grau, a gente volta para o primeiro. Tá? A gente poderia chamar de oitavo grau, mas vai mais confundido que ajudar por enquanto, tá bom? Então, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, primeiro grau oitavado, né? Vai ser o próprio primeiro grau. Depois a gente vai fechar na casa 10, segundo grau oitavado. Tá bom? E para finalizar a escala, terceiro grau oitavado. Tá? Percebe-se que nessa escala a gente vai começar do terceiro grau numa escala natural, né? Um pouquinho mais grave, e vai terminar mais agudo. Tá? Para quem já entende, vai saber que a gente está tocando o Sol sustenido e o Si. E aqui a gente está tocando o Sol sustenido e o Si numa extremidade mais aguda, tá? Por isso que a gente chama de oitava. Então, vamos lá de novo, recapitular tudo isso, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3. Tá bom? Então, treine com bastante calma essa sequência para vocês começarem a fazer alguns exercícios que eu vou passar, se não nesse vídeo, no próximo, tá? Não é uma escalinha complicada, é só lembrar dos macetes aqui das trocas dos dedos, né? Sempre ficar atento com isso. E sempre tocar de forma sutil, tá? Tenta sentir o instrumento,
tirar um melhor som e por aí vai. Beleza? Agora eu vou passar para vocês algumas curiosidades sobre essa escala, tá? Como que a gente pode avançar um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente, tá bom? Quem é um pouquinho curioso já pode ter reparado. Se eu começo do terceiro grau, onde que eu vou achar o primeiro e o segundo, né? Para começar antes. A gente pode utilizar, por exemplo, a escala do oitavo número 1, tá bom? Então a gente utiliza aqui, ó, no terceiro e quarto par, né? Ó. Primeiro grau, segundo grau. Ao invés de eu fazer o terceiro grau aqui, ó, eu posso fazer o terceiro grau nessa escala de baixo, ó. Reparem aqui a minha mão direita. Eu vou começar primeiro e segundo grau no terceiro e quarto par. No terceiro grau eu vou cair aqui para o terceiro e segundo par, tá? Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro oitavado, tá? Então reparem, é uma curiosidade, tá? Ao invés de eu, por exemplo, são opções, né? Fazer a escala deitada toda aqui na primeira escala, né? No terceiro e quarto par, ó. Eu posso fazer caindo, tá bom? Olha como é legal, tá? O instrumento, a própria afinação do instrumento nos proporciona esse tipo de possibilidade, tá? Jogando numa situação usual aí, putz, tocando uma música, vou fazer algum floreado, alguma passagem, para quem já toca mais tempo, eu não quero utilizar muito aqui embaixo, eu me sinto muita dificuldade, é uma passagem muito rápida. Em vez de fazer, por exemplo, você pode fazer, tá bom? Ó. São as mesmas notas, tá? Então isso é uma curiosidade, tá? Para quem já toca as duas escalas, tenta fazer esse treino. Fazer a escala 1 e depois começar na escala 1 e terminar na escala 2. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, tá, gente? Eu vou passar alguns exercícios para vocês no próximo vídeo, utilizando essa escala número 2. Podem ficar tranquilos. E bons estudos, tá? Treinem firme, que isso aqui a gente vai utilizar bastante aí para frente. Valeu!